Olá pessoal, vamos dar início mais uma vez na aula de ciências, tá bom? Nutrição, tá bom? A gente vai estar falando sobre primeira aula de ciência, né? 6/3/2021, né? Conteúdo nutrição, tá certo? Nutrientes. Nutrientes são substâncias, né? Presentes nos alimentos, que são importantes para o funcionamento, né? Do nosso organismo, tá certo? Ou seja, como a gente já ponderou, né? Nutrientes são elementos, né, químicos essenciais para nossas vidas. Ou seja, os elementos que a gente usa como base para fazer a manutenção do nosso corpo. Eles são divididos em dois tipos, o macro e o micronutrientes. Encontramos nos nutrientes, tá bom? Eles têm uma função específica. Então aqui, pessoal, como a gente viu aqui, eles são divididos, né, em dois fatores específicos, o macro e o micro, tá bom? Então os nutrientes são classificados em dois grupos, né? Então, o macronutrientes são aqueles considerados os alimentos grandes, né? Nosso corpo necessita em maior quantidade, então sendo encontrados abundantemente nas proteínas, né, carboidratos, lípidos. Já os micronutrientes são aqueles considerados pequenos, né? E por sua vez são aqueles em pequenas doses, né? Para que haja um bom funcionamento do organismo, sendo encontrados em baixa quantidade, tá bom? Nos alimentos, né? São vitaminas e minerais. De moléculas pequenas, né? As vitaminas e minerais, como a gente já está vendo aqui, pessoal. Para a gente falar dos macros que a gente encontra na natureza, o primeiro deles é o carboidrato. O carboidrato a gente acha em todas essas comidas aí, pessoal, como a gente vê aqui na tela, tá bom? São substâncias orgânicas, né, naturais, que a gente acha, né, de origem vegetal, tá bom? Então a gente vai ter o carboidrato, pessoal, uma origem algum tipo de planta, tá bom? Não um animal, tá bom? Eles são os açúcares, com a glicose, a frutose, a sacarose e o amino. Eles fornecem energia para o nosso corpo, mas em excesso são mais ou menos na forma de gordura, tá bom? Classificação de nutrientes, né? Como a gente viu, as proteínas. Costuma-se dizer que a principal função da proteína é estrutural, uma vez que promovem a formação e o crescimento dos tecidos, né, do nosso corpo, como as carnes, né, os ovos, laticínios, são alimentos ricos em proteínas, tá certo? A classificação dos nutrientes, carboidratos. Os carboidratos a gente usa para realmente para dar força a gente, né? Para dar força para fazer a atividade do dia a dia, né? Só que a gente precisa de uma quantidade X, tá certo? Depender da nossa rotina, né? E quando a gente come além, e que não é muito difícil, né? Como a gente come além, né? O corpo resolve alguma parte, né? E ele absorve em forma de gordura. E a outra parte ele joga fora, na excreção, né? Nas fezes, certo? Então, constitui a principal fonte de energia, né, para o nosso organismo, né? Os carboidratos, né, possuem substâncias mais abundantes da natureza, como exemplo de alimentos ricos em carboidratos. Podemos citar o arroz, o pão, a massa, o açúcar e o mel, tá certo? Então, como a gente vê, são alimentos que enriquecem em substâncias, né? Que isso pode até levar à obesidade. Então, a gente só precisa de uma quantidade X, né? De carboidrato, senão a gente acaba engordando, tá certo? Nutrientes. Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo adquire-os por meio do processo de digestão, que garante a quebra dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo corpo, tá certo? E as proteínas.
A proteína é uma macromolécula formada. A proteína sempre vai ser a cadeia de aminoácidos de origem animal ou vegetal, tá certo? A gente consegue digerir essas proteínas através da desnaturalização, né, pessoal? Que ocorre, ou seja, as proteínas são moléculas complexas, né, amodeladas, que a gente consegue absorver isso aqui. A gente precisa quebrar essas proteínas em pedaços pequenos, tá certo? A gente precisa do ácido clorídrico, né, para que a gente consiga, né, separar esses aminoácidos, né, que formam essas aminoínas, certo? Então, tipo de alimentos apresentam, né, uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental, né, saber combiná-los para obter-se uma dieta saudável. A seguir, exploraremos mais a respeito dessas substâncias e suas importâncias, né? Então aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da classificação dos nutrientes, né? Os nutrientes, só um momentinho aqui, pessoal, tirar isso aqui, que ele tá com um probleminha, mas a água está presente em todos os alimentos, né? Estando em menor ou em maior quantidade, tá certo? Do alimento. Analisa dentre os principais papéis exercidos pela água, né? Do corpo humano. Podemos destacar transportes de substâncias, né? Pronto. Porque o sistema. Vamos repetir, né? Classificação dos nutrientes. A água está presente em todos os alimentos, estando em menor ou em maior quantidade, a depender do alimento analisado. Dentre os principais papéis exercidos pela água do corpo humano, podemos destacar transporte de substâncias, alimentação, ou eliminação, né, de substâncias para fora do corpo, atuação como solvente, né, lubrificação de órgãos e tecidos, participação, né, de reações químicas e regulação da temperatura. São alimentos ricos em água, né, como melancia, tomate, nabo, cenoura e melão, além, é claro, da própria água que bebemos, tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida estará à disposição. Então até a próxima aula, tá? Se Deus nos permitir. Então, até mais.